Olá, seja muito bem-vindo ao canal Livros e Mais. Eu sou o Roberto e nesse vídeo eu estarei falando sobre o incrível livro Todos se comunicam, poucos se conectam, do autor John C. Maxwell. Aprenda nesse resumo o segredo do sucesso e a conexão dinâmica pode te levar ao patamar de vitória. Conectar-se é essencial. Um gestor de sucesso precisa aprender a se conectar. Inicialmente, pensamos que isso pode ser feito através de um simples diálogo. Porém, conectar pessoas ultrapassa isso. Se pararmos para pensar em algum exemplo simples, logo imaginamos uma cena em que no final de uma fala, uma pessoa não lembra nada do que a outra disse. Mas por que isso acontece? Porque as palavras soaram livremente, sem encontrar um destinatário específico. É necessário entender que a conexão e a afinidade precisam andar de mãos dadas. Agora me responda, você consegue se conectar no ambiente em que está inserido? Se a resposta for negativa, não se preocupe. O autor explica que a conexão não depende de genética ou até mesmo de dom. Não é algo nato, e sim uma habilidade que pode ser moldada no decorrer do tempo. Mas como fazer isso? Um líder precisa ter a comunicação como uma das suas características básicas. Mas para que sua forma de comunicar e conectar-se estejam literalmente interligadas, se faz necessário o entendimento de alguns pontos extremamente importantes, como por exemplo, inconformismo. Não aceitar sua falta de conexão como algo do destino ou algo que faça parte de sua personalidade. É o primeiro passo para construir uma boa comunicação. Coragem. É essencial, porém é primordial entender que a coragem desligada da conectividade em nada fará efeito. Compreender a importância das pessoas é crucial para o início do aprendizado sobre conectividade. Aumentar o vocabulário de conexão. Sair das meras palavras e conhecer detalhes dos outros é importante, ou seja, ser interessante é essencial. 3 esferas da conexão. Para que exista uma conexão de sucesso, é necessário distinguir as formas de comunicação. O livro Todos se comunicam, poucos se conectam ensinam que quase a totalidade de nossa comunicação se encontra na esfera individual. Para ser uma esfera ampla, é preciso ter alguns cuidados nessa forma de interação. Ou seja, ser menos egoísta nas palavras e ser solícito e recíproco com os outros são algumas formas eficientes de aproximação. Já na esfera coletiva, no que se refere à equipe de trabalho, por exemplo, é necessário haver um método de comunicação igual para igual, isto é, elogiar, incentivar e comemorar. As conquistas junto ao grupo são excelentes medidas para se ter uma boa conexão. A esfera coletiva pode ser além do ambiente de trabalho. Por exemplo, se você for um palestrante, precisa entender que a forma de abordagem é diferente. Um público para se manter focado precisa de entretenimento. A linguagem precisa ser clara, de fácil acesso, objetiva e a plateia precisa se sentir incluída em suas palavras. A empolgação e a valorização do ouvinte devem ser características permanentes em um discurso de um bom comunicador. Outras formas de interação. Uma conexão eficiente vai além de meras palavras. A projeção da voz influencia diretamente na maneira que os ouvintes vão receber o discurso. Além disso, o entusiasmo empregado é decisivo na boa conexão com o outro. John explica que a linguagem corporal também é levada em consideração. A forma como você se porta diante de alguém e suas ações mediante um público dirão se você é ou não um bom comunicador. Ele também informa que é comprovado cientificamente que a maneira como o outro vê o locutor é levada muito mais em consideração do que literalmente as próprias palavras.
Uma boa dica de conexão. Um bom líder precisa colocar a impressão digital nas palavras. Um discurso verdadeiro faz toda a diferença na escala do sucesso. A credibilidade das palavras tem a ver com a visão que você implanta nelas. E a visão precisa ser sua verdade, sua opinião e sua ideia mediante algo. Seja um intermediador de boas ideias, mas, sobretudo, seja além de uma promessa, seja um exemplo vivo daquilo que você está oferecendo. Conecte as pessoas a seu favor e tenha um discurso direto. A comunicação e a energia. Entenda que a energia é vital em uma comunicação. O escritor explica que quanto maior o grupo, maior a energia necessária para manter uma boa comunicação. Uma boa liderança precisa de uma boa comunicação e, sobretudo, uma boa conexão. Mas, para que essas características estejam fortemente interligadas, é necessário um certo esforço por parte do gestor. Sendo assim, as suas baterias, sejam elas de origem mental, física, espiritual e emocional, precisam ser recarregadas continuamente, a fim de não atrapalhar as coisas a quais você está destinado a fazer. O ponto em comum entre você e o outro. Conectar é uma habilidade quando se tem a intenção de se comunicar com alguém. É necessário, primeiramente, que exista um estudo sobre aquela pessoa. É primordial que você esteja interessado em conhecer o outro. Seja na vida pessoal ou profissional, a troca de experiências exige um mínimo de coerência na fala, e para isso é preciso alguns fatores em comum. Como captar a atenção do meu público? Os grandes líderes, gestores e comunicadores utilizam de alguns artifícios para prender a atenção de seu público. Entre eles, podemos citar relacionamentos. Aprenda a ter um círculo influente. Algumas vezes você passará por situações em que precisará discursar a um público novo ou diferente do qual esteja acostumado. Para que haja maior facilidade de comunicação e maior conforto para você, o autor explica que é interessante que haja uma recomendação prévia. Entenda que para o público confiar e estar disponível a ouvir alguém, é preciso que eles saibam não só de onde essa pessoa veio, mas também quais são as suas redes de influência pelas quais elas estarão conectadas. Percepção. Tenha um discurso útil. Não leve palavras vazias ou as pessoas não ouvirão você. Geralmente, quem tira um pouco do seu tempo para interagir quer saber o que de fato o outro tem a oferecer. Agregar valor à vida de alguém é importante para quem quer ter uma conexão eficiente. Sucesso. Tenha uma história de vitórias. Relatar conquistas e demonstrar de que forma foi almejada trará a plateia inteiramente a seu favor. Sacrifícios. Contar sua trajetória de sucesso é fundamental para um bom discurso. O autor explica que assuntos que dizem respeito à mudança do padrão de vida e, sobretudo, a maneira pela qual você conseguiu almejar a escada do sucesso são alguns dos fatores responsáveis pela atenção do público. Uma conexão inspiradora. A motivação é responsabilidade do líder. Ela é benéfica por trazer resultados satisfatórios em menor espaço de tempo, por manter a equipe mais unida e mais empolgada em prol de objetivos comuns. Porém, hoje viemos falar que a motivação também é uma forma de conexão inspiradora. A inspiração é a união do saber, do ver e do sentir. É chamada de a equação da inspiração. Equação da inspiração e o retorno do sucesso. Um bom gestor precisa, antes de tudo, ser um bom ouvinte e uma fonte de inspiração para os outros. Para a construção de uma equipe de sucesso, é necessário que haja uma valorização do coletivo e que todas as opiniões dos integrantes do grupo sejam levadas em consideração.
As pessoas precisam saber o quanto são importantes. De acordo com o autor do livro, outra característica essencial de um bom líder é conseguir transparecer convicções das próprias ideias. Os membros da equipe ou o público pelo qual está ouvindo a mensagem precisa acreditar na veracidade do que está sendo falado. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que partir de você. Você precisa acreditar no que está falando e, consequentemente, essa credibilidade será passada também para o outro. Mas o que as outras pessoas precisam sentir? Três coisas precisam ultrapassar o campo das emoções. Dentre elas, primeiro, a paixão pelo que faz. Segundo, a confiança no que diz. Terceiro, a gratidão que te comove. Seguindo esses ensinamentos, você de fato iniciou a maratona de vitória, de conquista e de sucesso na sua vida. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte e partes importantes ficaram de fora, então compre o livro. Aqui no primeiro comentário do vídeo tem um link com a oferta do livro e certamente esse conteúdo te ajudará a se conectar com o público e sim a alcançar o sucesso. Compartilhe o link do vídeo com seus amigos e familiares e certamente estará os ajudando. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia e até mais!